Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu sou convidado para pregar aqui ou em qualquer outro lugar, não é diferente como se fosse a primeira vez. Dá um frio na barriga, dá um temor, dá um tremor, porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade a gente estar em cima de um altar levando a palavra do Senhor Jesus. Mas tudo é para a honra e glória dele, e é pela misericórdia dele, por amor dele que nós estamos aqui. Então eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler somente o versículo 45. Confesso aos irmãos e quero dizer para todos vocês que não criem expectativas, mas abrem os seus corações, as suas mentes, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar com vocês nessa noite. Amém? Eu sei que é um relato muito conhecido, vocês já ouviram falar sobre esse relato muitas e muitas vezes, mas foi isso que Deus colocou ao meu coração para transmitir essa noite para vocês. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim. Todos acharam? Diz amém? Amém. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Podeis assentar. Meus irmãos, como eu já falei para vocês, essa história, esse relato, esse acontecimento é algo que vocês já ouviram várias e várias vezes. Mas quando o pastor me fez o convite alguns dias atrás, e eu orando a Deus, e quando ele lançou o cartaz do Profetizando 2021, lá estava Profetizando 2021, tempo de romper, e aí eu fui orar ao Senhor, e romper tantas coisas, né? Romper o que afinal? Tantas e tantas coisas que nós devemos romper. Um ano de 2020 turbulento, complicado, cheio de medo, cheio de mudanças nas nossas vidas, não só aqui, mas na humanidade inteira. E esse 2021 nós com tantas expectativas de melhora, muitas das vezes as pessoas criaram em mente, agora vai virar o ano, acabou o Covid, acabou os problemas. E aí quando chega no dia 1º, que vai meio-dia, 1h da tarde, você vê que nada mudou, tudo continua do mesmo jeito. O que só mudou foi uma data. Mas nós como povo de Deus, nós como os escolhidos do servo do Deus vivo, servos de um Deus vivo, eu quero dizer para vocês, tudo pode mudar sim. A sua história pode mudar, a sua vida pode mudar sim. Basta você ter coragem, ter fé e acreditar nesse Deus. E quando eu estava orando a Deus, eu falei: Deus, mas tantas coisas que nós temos que romper nesse ano, o que é preciso para que nós possamos prosseguir esse 2021, rompendo tantas barreiras, tantas coisas. E aí eu orei ao Senhor, e eu confesso para os irmãos que Deus falou profundamente ao meu coração. E aí eu sonhei, e nesse sonho, parece que eu sonhando que eu estava dormindo, e na mesma hora parece que a única palavra que me vinha à mente era coragem. Coragem, vocês precisam ter coragem. E aí eu fui ler e eu fui buscar na palavra do Senhor algo que podia me transmitir isso. E eu lendo essa passagem aqui,
Deus falou profundamente ao meu coração. E eu espero que fale também com vocês nessa noite, assim como Ele falou comigo. Mas mais uma vez eu quero contar essa história para vocês, esse relato, esse fato, para que nós possamos entender um pouco do que Deus quer falar conosco essa noite. A gente sabe que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Deus levantou esse povo, prometeu-lhes uma terra e falou para eles que lá haveria de maná leite e mel. E esse povo passou por muitas dificuldades, esse povo passou por muitas tribulações, esse povo foi escravizado por muitos anos. Mas enfim, eles chegaram a essa terra. Enfim, eles pisaram nessa terra. E eles conquistaram essa terra pela honra e misericórdia do nosso Deus. Mas além disso, esse povo, eles continuaram a galgar, a caminhar, a projetar, a planejar as suas vidas. E no entanto, agora esse povo, que era um povo servo de um Deus todo-poderoso, que havia vencido várias batalhas, que havia derrotado um Egito, que havia passado por muitas dificuldades e havia vencido, agora esse povo pede um rei. Agora esse povo pede um representante a Deus aqui na terra. E aí o Senhor Deus fala, não, então vocês querem um rei, então nós vamos levantar um rei para vocês. E aí Saul agora, ele é rei de Israel. Ele é o primeiro rei de Israel durante toda aquela trajetória. Mas aí esse povo de Israel agora nessa terra, com esse reinado, com toda essa história, com toda essa bagagem, eles são confrontados, eles são insultados por todos os povos. E não diferente, surgem várias e várias batalhas para eles enfrentar. E mais uma vez, vem levantar os filisteus para guerrear contra esse povo. E aí um exército de Israel acostumado a guerrear, acostumado a vencer, porque eles servem a um Deus vivo, agora eles ficam amedrontados, porque eles estão de frente a um povo gigante, um povo grande, de frente a um povo que eu não sei o porquê, mas eles começaram a temer aquele povo. E aí a Bíblia vai me dizer que ali estava o exército dos filisteus de um lado, o exército de Israel de outro lado, e um vale no meio dos dois exércitos. E aí o que vai acontecer? Eles estão ali amedrontados, agora sendo desafiados, e no meio daqueles filisteus vai levantar um gigante. Vai levantar um gigante por nome Golias, a qual todos vocês sabem a história. E aí aquele gigante vai desafiar todo aquele povo. Aquele gigante vai levantar e vai falar, tem algum de vocês aí que pode guerrear comigo? A minha Bíblia vai me dizer que esse gigante ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. E ele era bem apanhado, bem aparelhado para aquela guerra. E a Bíblia vai me dizer que esse povo de Israel, que esse exército agora, ele começa a ficar com medo. Ele começa a esquecer, parece que de tudo que Deus havia dito, tudo que Deus havia feito com aquele povo, agora aquele povo começa a temer. Agora aquele povo começa a ter medo daquele gigante. E aí tem lá um Davizinho lá, apacentando ovelhas, filho de Jessé. E os seus irmãos estavam no meio daquela guerra, os seus irmãos estavam no meio daquele exército. E aí o Jessé, como um pai que ama os seus filhos, que zela pelos seus filhos, ele vai falar para o Davizinho, vai falar, ó meu filho, vem aqui. Você vai pegar uns pães, vai pegar uns queijinhos, e você vai lá onde que o povo está guerreando, você vai levar lá para o pessoal, para me trazer notícia dos seus irmãos. Porque os 2 irmãos de Davi estavam lá. E você vai lá e vai me trazer notícia, como que está lá a coisa, como que as coisas estão andando. E aí o Davi, como um menino obediente a seu pai, ele vai lá levar o lanchinho lá e vai trazer a notícia. Quando ele chega, que ele vê aquela situação, ele fica pasmo, ele fala, gente, mas o que é que está acontecendo aqui? Mas não pode uma coisa dessa. E aí o Golias está lá desafiando, e ele começa a escutar aquilo. E aí ele fala, não, as coisas não é desse jeito não. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus poderoso. Eu vou lutar e eu vou guerrear com ele no nome do Senhor Jesus, no nome do Deus dos exércitos. E aí muitos vão falar para ele, mas quem é você? Quem é você? Nós estamos aqui
temerosos, e você vem falar que vai guerrear, que vai lutar. E aí o rei Saul ouve dizer que ele fala que quer lutar e manda chamar ele. E então ele vai até lá de frente ao rei, e ele fala: rei, eu vou lá lutar. E aí o rei vira para ele e fala: rapaz, mas olha a sua estatura, olha o seu tamanhozinho, como que pode? O homem tem 3 metros de altura. O que você está pensando da sua vida? E aí ele vai falar: eu sou o pastor de ovelhas, e eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, que vem um urso ou vem um leão e pega uma das ovelhas, eu corro atrás deles, eu pego, tomo as ovelhas e mato o urso e mato o leão. E aí é onde que eu quero falar para vocês. É na onde que tem a coragem. É na onde que me vem a coragem. Gente, para um menino, pastor de ovelhas, que está cuidando de ovelhas, logo de cara ele começar a lutar com um urso, com um leão e derrotar, é muita coragem, é muita coragem. E aí então o rei fala: não, então beleza, então já que você é corajoso bastante, agora eu vi coragem mesmo. O exército está ali, ninguém teve coragem de fazer isso que você está falando que vai fazer, então vem aqui que eu vou te vestir. E a Bíblia vai me dizer que o próprio rei vai pegar a sua armadura, o seu capacete, a sua vestimenta, a sua espada, e vai vestir lá no Davizinho. E aí quando veste nele, ele não consegue nem caminhar com aquilo. Aí ele fala: não, pode tirar isso daqui, porque eu não sou acostumado com isso. Eu não sou acostumado com isso aqui. Não consigo nem andar. E aí o povo fica: mas então como que você vai fazer? E aí a minha Bíblia continua me dizendo que ele vai até o rio e ele pega 5 pedras lisas. Eu achei encabulado, eu fiquei pensando: por que a minha Bíblia vai falar que é pedra lisa, né? Aí eu não sei se vocês, essa geração de hoje, acho que não viveu isso aqui não, pastor. Mas a minha geração ainda usava estilingue, sabe? Alguém aí vai conhecer. Gente, quando você tinha um estilingue, você ia matar passarinho, eu vou te falar um negócio. Se você pegasse umas pedrinhas redondinhas, lisinhas, o trem era afiado igual, era bom mesmo. E aí vai falar que ele com a sua funda, e aquele pega 5 pedras lisas e ele vai de frente o Golias então. E aí vai começar toda aquela história que vocês conhecem. Ele vai falar para o Golias: você vem a mim com espada, com lança, com toda a sua parafernália, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. E eu vou te matar porque eu vou te provar que em Israel tem Deus. Em Israel tem Deus. Gente, o principal que eu vejo aqui é que acima de tudo ele coloca Deus à frente de todas as coisas. Coisa que todo o exército estava ali, jamais estava pensando, jamais estava falando. Em todo o momento ele vai falar: você não está desafiando um povo, você não está desafiando a mim, você não está desafiando meus irmãos, você não está desafiando o rei Saul, você está desafiando o Deus de Israel. E para que você não saiba, em Israel tem um Deus poderoso, tem um Deus firme. E sabe o que eu vejo coragem naquele homem? Que antes dele atirar, aquele menino, antes dele atirar aquela pedra, antes dele lançar aquela pedra, ele já anuncia. Ele já fala: e eu vou te matar, e eu vou cortar a sua cabeça. Porque aqui sim tem um Deus de Israel. Gente, isso é muita coragem. É coragem demais. E aí eu fiquei pensando de tantos problemas, tantas tribulações, tantas coisas que nos aconteceram. E aí nós cremos num Deus, nós pregamos, nós falamos que nós tememos e servimos a um Deus vivo, mas muitas das vezes nos falta coragem. Sabe por quê? Eu estava até comentando com o Kleber, com a Daiane, acho que foi ontem, né, Kleber? Que eu estava comentando com você. Gente, falar é muito fácil, pregar pode ser até fácil, mas o difícil é viver. O difícil é você colocar em prática. E aí é que nos falta a coragem, porque a gente falar é uma coisa, e a coragem para colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós almejamos para esse ano de 2021. Porque eu tenho certeza que todos vocês, e comigo não foi diferente, quando deu na virada do ano, quando foi dando mais ou menos ali no final de 2020, a gente planejou e a gente colocou tantas metas, tantos objetivos na nossa vida. Só que muitas das vezes
No primeira dificuldade que nos encontra, no que nos aparece, a gente já desiste. Isso aí é falta de coragem. Porque o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que livrou aquele povo, o mesmo Deus que estava com eles, é o Deus que nós servimos. Não há outro Deus, é o mesmo Deus. Só que muitas das vezes nos falta coragem de encarar as dificuldades, de encarar os problemas, de encarar as situações, as adversidades da vida. Porque eles vão vir, os gigantes vão aparecer sim. Não quer dizer que agora nós mudamos de ano que os problemas desapareceram. Amanhã é segunda-feira, hoje a gente estava comentando, parece que o ano realmente vai começar amanhã, né? Até esse final de semana agora, estava todo mundo no away aí, da virada do ano. Mas amanhã, quando for segunda-feira cedo, aí é que o povo brasileiro vai ver que começou o 2021 mesmo. E aí o que eles vão ver? Que os problemas estão aí ainda, que as dificuldades continuam as mesmas, que o Covid não desapareceu igual eles achavam que ia desaparecer com a virada do ano, que muitas coisas estão aí. E aí, o que vai ser? Será que você vai cruzar os braços, vai encurvar diante desses problemas, diante desses gigantes? Ou você vai ter a coragem e vai encarar de frente? E vai encarar e vai falar, eu vou tentar fazer diferente do 2020. Eu vou ser uma pessoa diferente do 2021. Porque isso para mim é profetizar o 2021. Isso para mim é romper o 2021. É com coragem. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Coragem, a gente tem que ter coragem de encarar as situações, de encarar os problemas, de encarar de frente mesmo, sem rodeios, sem esconder, sem correr, sem virar as costas, é encarar de frente. E para isso nós precisamos de coragem. E a maior coragem que eu vejo é quando eu tenho que encarar a mim mesmo, quando eu olho de frente ao espelho e eu falo, irmão, você é o principal inimigo seu, como diz o pastor. Eu tenho que ter coragem de olhar para Deus, de olhar e dobrar os meus joelhos e colocar todos os meus defeitos de frente a Deus, todas as minhas falhas, e com coragem mesmo falar, Deus, eu estou aqui, esse ano está começando, eu quero ser diferente, mas eu sou assim, 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 eu faço isso, existem isso e essas coisas que são tantas, mas eu quero te pedir, o Senhor, me dá coragem para enfrentar todas essas dificuldades, me dá coragem para enfrentar todos esses gigantes, e se for possível, me encaminha e me mostra quais são essas 5 pedras lisas que eu tenho que ter na minha mão. Sabe o que é que eu aprendo? Que o rei Saul, quando ele foi lá vestir o Davi, ele colocou a sua própria armadura para o Davi. Ele colocou a sua espada, a sua couraça, o seu capacete. E muitas das vezes Deus quer nos usar, Deus quer nos permitir vencermos o nosso dia a dia com as coisas comuns, com as coisas que nós temos na mão, com as coisas que nós estamos acostumados a lidar. Não tenta você tentar fazer o extraordinário, fazer algo diferente, fazer algo que você nunca fez, nunca viu, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, esse ano eu vou fazer tudo diferente, vai ser uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca vi. Ele é o Deus do impossível, sim. Ele é o Deus que faz acontecer coisas que você nunca viveu, sim. Só que muitas das vezes você está esquecendo as suas coisas comuns, a sua coisa natural, aquilo que está palpável para você, e só falta você lapidar, só falta você colocar em prática, só falta você usar aquilo ali e colocar em prática, que Deus vai te usar e você vai ter coragem e você vai vencer lá na frente. Sabe? Não adianta. Muitas das vezes as pessoas elas têm o hábito e elas têm, por exemplo, a habilidade com alguma coisa e ela quer ser outra e ela quer fazer totalmente diferente, mas você tem a habilidade que Deus te deu naquilo ali. Então usa e se aperfeiçoa naquilo ali, que é através daquela coisa, através daquela sua habilidade que Deus vai te usar, que Deus vai te capacitar e que você vai romper durante esse ano de 2021. O nosso Deus é um Deus que age no comum, que age no natural, que age com aquilo para encabular mesmo as pessoas. Não tenta fazer coisa extraordinária, não tenta fazer coisa de outro mundo. Age com o seu natural, age e tenha coragem, busque a Deus, sempre colocando Deus à frente de todas as coisas, que nós vamos romper, que nós vamos prosseguir, que nós vamos vencer esse 2021. Sabe, Deus, Ele é um Deus de coragem.
E aí eu tenho a mania de todos os dias à noite, quando eu chego na minha casa, que eu vou tomar banho, eu coloco uma pregação para mim tentar até dormir mais leve. Parece que Deus fala ao nosso coração e você esquece de um monte de coisa. E eu estava ouvindo uma pregação de um pastor bem conhecido, e eu fiquei encabulado com aquela pregação, porque ele disse que ele estava pregando em um grande congresso, e aquela multidão, e ele pregando, e o fogo caindo. E aí, ao mesmo tempo, eu quero confessar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu me imaginava pregando, que eu me imaginava levando a palavra de Deus, eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu queria ser daquele jeito. Caneta de fogo, bola de fogo, como diz o Cláudio Duarte, né? Gente pulando, sapateando, gritando e o fogo pegando. E aí, cada vez que eu pego no microfone, cada vez que eu vou levar a palavra de Deus, é dessa maneira, mas é assim que Deus me usa. Eu tenho que entender que é assim que Deus me quer. Eu tenho que entender que é dessa maneira. Sabe, e esse pastor falando que ele pregou e pregou. E lá na frente tinha um rapaz na cadeira de roda. E aí Deus falou para ele, falou, ó, ora para aquele rapaz lá, que hoje eu vou operar um milagre na vida dele. E aí ele ficou com medo. E aí ele falou, opa, eu? E aí ao mesmo tempo que ele começou, antes dele terminar o testemunho, eu até pausei. Eu falei, meu Deus, mas eu mesmo parei e falei, peraí, eu não vou ver o final desse testemunho não. Eu fiquei assim, gente, mas esse camarada que está pregando para esse tanto de gente, anjo voando para toda banda, e fogo, e gente pulando, e sapateando. Agora Deus fala para ele, é só para fechar a noite com chave de ouro. E aí o camarada ficou com medo. Ele falou, Deus, opa, não, até agora, até aqui foi tudo bom, até aqui está tudo lindo, até aqui está maravilhoso, já está bom demais, ó o povão pulando, ó o povo gritando, já está, opa, só até aqui, Deus. E aí Deus falou para ele, vamos, ora. E aí ele não teve a coragem, ele teve medo. E aí ele não orou. Quando foi no final do culto, quando o culto esfriou, que tá todo mundo, vamos ver onde nós vamos lanchar, vamos ver onde nós vamos comer agora. E aí um pastor levanta lá e fala, eu quero dar oportunidade para o irmão está ali no púlpito, ele está nos visitando, ele também é pregador da palavra de Deus, o nome dele não está nos cartazes aqui do congresso, mas é só para ele fazer uma oração aqui para encerrar o nosso congresso. E aí o irmãozinho humildezinho levanta, pega o microfone e antes dele começar a orar, ele vira para o camarada que está lá na cadeira de roda e ele fala, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda agora. Gente, isso é coragem demais. Isso é coragem demais. Porque o mesmo Deus que falou para aquele pregador é o mesmo Deus que falou ao coração dele. E aí ele levantou e falou e profetizou na vida daquele paralítico. Ele levantou na hora e saiu andando. Parece que o fogo pegou tudo de novo. Então, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Nos está faltando coragem. Está faltando em nós coragem. Coragem de desafiar, coragem de encarar os desafios, coragem de encarar os problemas, de bater de frente mesmo, mas está nos faltando coragem. Muitas das vezes nós estamos negligenciando, nós estamos tendo medo, nós estamos covardeando, essa é a palavra, nós estamos sendo covardes, porque nos falta coragem, sabe? Muitas coisas nos acontecem, muitas coisas apareceram aí durante o ano de 2020 na nossa vida, e nós não tivemos coragem de encarar de frente. Nós não tivemos coragem de prosseguir. Nós não tivemos coragem de levar adiante. Nós não tivemos coragem de levar a palavra do Senhor. Nós não tivemos a coragem de encarar. E muitas das vezes, Deus só está esperando que nós tenhamos essa coragem de profetizar, de pregar, de levar o evangelho, de encarar os problemas para Ele agir. Mas muitas das vezes nos está faltando essa coragem. Tem coisas simples da vida que nos falta coragem de encarar. Muitas das vezes a gente tenta, mas a gente não usa de ousadia, de coragem mesmo. E essa é a palavra que eu quero transmitir para vocês. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu gigante. Mas eu quero te trazer nessa noite, nós servimos a um Deus vivo. E Ele só pede que nós tenhamos coragem nessa noite. E eu também não sei o que é que cada um de vocês almejam para esse ano de 2021. Muita gente aí está querendo uma casa, muita gente está querendo um carro,
muita gente está querendo uma bênção espiritual, muita gente está querendo um casamento, mas eu quero te dizer, tenha coragem e siga em frente. Vocês precisam ter, nós precisamos ter coragem. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, vai nos dizer o seguinte. No versículo 7, me perdoem. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. O Deus que nos chamou, o Deus que nos resgatou, o Deus que nos prometeu, o Deus que vai fazer, está fazendo, Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos deu esse espírito de medo. Eu sei que isso é natural do ser humano. Eu sei que isso parece que está enraizado na gente. Sabe, a gente ter medo, a gente ter receio. Tem gente que não fala medo, tem gente que fala, não, eu tenho receio. Não, eu só vou até aqui. Mas Deus não nos deu esse espírito. Ele não nos deu esse espírito de covardia. Ele precisa e Ele conta com homens e mulheres de coragem para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Nós precisamos ter coragem. Para nós conseguirmos realmente romper, para que nós conseguirmos realmente atingir o nosso alvo, nós temos que ter esta coragem. Porque o Deus que nos chamou, Ele não nos chamou com espírito de covardia. Ele chamou para nós termos coragem, ter fé, para nós caminharmos e prosseguirmos na nossa jornada. Porque eu vou falar um negócio para vocês, o 2021 está aí, está longo, por mais que os dias estão passando rápido, mas são mais 365 dias, praticamente, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas situações. Cabe a mim e cabe a você, se você vai ficar de braço cruzado, ou se você vai reagir de algo diferente, ou se você vai ter essa coragem de prosseguir e de encarar a sua realidade, de encarar com naturalidade. Use o seu comum, use o seu natural e trabalhe e busque, porque o Deus dos exércitos que livrou aquele povo é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que quer nos usar, que quer nos abençoar, que quer nos livrar, que quer nos salvar, que quer nos usar para levar o Evangelho. Muitas vezes a gente nos falta coragem para levar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor adiante. E Ele conta conosco. Mas para isso nós precisamos ter coragem. Nunca esquecendo que nós servimos a um Deus vivo. Nunca esquecendo que todas as vezes que chegar um problema, uma dificuldade, nós devemos virar para esse problema, para essa dificuldade, para esse gigante e falar, primeiramente, vocês estão afrontando a um Deus vivo, a um Deus de Israel, porque eu sou servo dele. E todas as vezes que um problema, uma situação, uma dificuldade chegar até você, você não se esqueça disso, que você serve um Deus de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Você sabe o que é a menina dos olhos? Você sabe o que é? É a mesma coisa de você pegar um dedo e cutucar aí no seu olho. Você vai sentir. Então todas as vezes que chegar um problema, uma dificuldade, qualquer situação, qualquer gigante de frente a você, primeiro ele está atingindo, ele está chegando até Deus. Se nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós servimos a esse Deus vivo, tenha coragem de encarar. Tenha coragem de encarar, porque Ele está com você. E se Ele aparecer, se esse gigante aparecer na nossa frente, primeiro é porque Deus permitiu. Primeiro é porque Ele deixou que isso acontecesse, porque todas as coisas só acontecem com a vontade e com a permissão dEle. E se Ele permitiu, eu vou te falar um negócio. Deus só dá o frio conforme o cobertor.
Ele não vai te dar um fardo, Ele não vai te dar algo que você não consegue suportar. Ele não vai deixar, Ele não permite você passar por algo que você não vai conseguir. Porque Ele sabe até onde você vai, Ele sabe até onde você pode. E você pode muito mais do que você imagina. Você é capaz de ir bem além do que você imagina. Aquele Davi, aos olhos humanos, todas as vezes que alguém via ele, falava: menino, mas você desse tamanhozinho, olha o tamanho desse gigante, quem é você? Olha o tanto do exército aqui de Israel, ninguém teve essa coragem. Olha aqui, quem é você? Mas Deus sabia quem era ele. Deus sabia que, por mais que a sua estatura fosse pequena, aquele Davizinho ali era um menino de coragem. Ele era um menino de coragem e ele era servo do Deus vivo. Pela sua sinceridade, pelo seu temor, por tudo aquilo que ele foi. Porque ele servia a um Deus e ele acreditava naquele Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Eu quero mais uma vez enfatizar e eu quero mais uma vez encerrar com vocês trazendo essa palavra. O Deus que nos chamou, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Trabalhem com isso, com essa coragem, com esse amor, com esse equilíbrio. Deixem Deus permitem Deus agir no seu natural. Permitem Deus agir naquilo que você é capaz, naquilo que é comum para você. Naquelas 5 pedrinhas lisas, naquela funda, naquilo que é você, aquilo que você tem. Aquilo que você tem para oferecer para Deus. Fala para Deus: Deus, eu tenho isso aqui, eu sou assim. É isso aqui que eu posso. E Deus vai te usar com isso que você tem. Deus vai te usar da maneira que você é. Deus vai te usar da forma que você é, com as armas que você tem na sua mão. Não tenta usar as armas que o Rafael usa. Não tenta usar as armas que o pastor usa. Não tenta usar as artimanhas que o Paulino usa. Busque a Deus e fala: o que é que eu tenho nas minhas mãos? O que é que eu sou acostumado a fazer? Eu sou acostumado a lidar com a funda e com as 5 pedrinhas. Então, Deus, é isso aqui que eu tenho. E é com isso aqui que nós vamos vencer. É com isso aqui que nós vamos. Porque o Deus de Israel é o Deus que está aqui. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que prometeu e que nos capacitou e vai capacitar. Peço à igreja que se coloque de pé. Eu quero chamar o pastor aqui na frente. Eu espero que o mesmo Deus que falou ao meu coração tenha falado com vocês. Eu quero pedir desculpa mais uma vez à igreja se eu não fui claro, mas foi isso que Deus colocou ao meu coração. Não sei se era... É por isso que eu falei para vocês não criarem expectativas. Eu não sei se eu consegui transmitir aquilo que vocês esperavam, mas foi isso que Deus falou comigo. E eu espero que Ele tenha falado com cada um de vocês nesta noite.